Ontem foi Dia Mundial do Câncer e falamos aqui no nosso quadro consultório sobre essa doença que atinge muitas pessoas no Brasil e no mundo. Hoje, 5 de fevereiro, voltamos a falar sobre isso, pois é comemorado o Dia Nacional da Mamografia. Essa data foi instituída para colaborar com a conscientização da população sobre a importância do exame para detectar alterações nas mamas e até mesmo prevenir o câncer de mama. É importantíssimo, né? E quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores as chances de cura. E para câncer de mama, os casos identificados no início trazem um índice de cura que pode chegar, olha só, a 98%. Por isso é tão importante realizar esses exames preventivos, viu? Olha, e para falar sobre esse assunto, a gente convidou a mastologista, doutora Aline Regina Nunes, que já está aqui online com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Oi, Marina. Eu que agradeço o convite, viu? E essa oportunidade de falar, né, nesse momento de prevenção de câncer, né, tão importante na nossa vida. Maravilha. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a mamografia, né? Porque essa data aí comemorativa. Explica pra gente, doutora, o que é a mamografia? Como é esse exame? Então, a mamografia, ela é um exame de raio-x, né? Em que a mulher é colocada numa posição que é realizada uma compressão da mama, né? Então, vai apertar a mama da mulher ali no mamógrafo e vai ser feito um raio-x da mama, né? O objetivo da mamografia é identificar as lesões que a gente ainda não sente, né? O principal, que é o rastreamento, é a mulher que não sente nada, vai fazer o exame de mamografia e identifica a doença, né? Para identificar a doença quando houver, nos estádios iniciais, igual você falou, que a gente consegue, né, uma chance de cura muito elevada, né, quando a gente consegue diagnosticar tão precoce, né, mesmo antes da mulher conseguir sentir alguma coisa. Doutora, quando que é indicado para a mulher fazer a mamografia? Então, de rotina, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, ela orienta que todas as mulheres, né, assintomáticas, né, sem sentir nada, devem procurar para realizar a mamografia a partir dos 40 anos anualmente, tá? Para fazer esse diagnóstico mais precoce. Então, a partir dos 40 anos, todo ano a mulher procurar, né, o profissional de saúde, o mastologista ou ginecologista, para solicitar a sua mamografia de rotina. Agora, se a mulher sentir alguma coisa antes dos 40, aí a gente adianta o exame. Tá certo. Dependendo da suspeita na época. Certo. E agora, sobre o exame mesmo, a mamografia, tem muita gente que pergunta, né, que nunca fez ainda, fica naquela expectativa. Esse exame, ele é doloroso? Tem dor na mamografia? E tem algum efeito colateral também, doutora? Não, em relação à dor, depende da sensibilidade da mulher mesmo, né? Porque igual tem algumas mulheres que sentem mais dor na mama, independente de estar realizando o exame, e outras já não sentem nada. Então, vai depender muito dessa sensibilidade da mulher, né, em relação à sua mama, em relação à dor. E a gente sempre pede para evitar de fazer o exame na época da menstruação, no período pré-menstrual, porque a mama já está mais inchada e mais sensível mesmo. Então, o ideal é que a mulher faça o exame após a menstruação, porque a mama vai estar menos inchada e esse desconforto do exame, né, durante aquela compressão que vocês mostraram aí o vídeo, né, é menor. Tá? Mas a grande maioria das mulheres não vão sentir nada, só o desconforto mesmo. É um exame muito rápido, né? Segundos ali, a técnica vai posicionar a paciente, vai liberar o raio-x e já vai retirar da posição. E não tem nenhum efeito colateral, não, doutora? Não, efeito colateral não. Falaram-se de aumento do risco de câncer de tireoide, né? Tanto que em algumas clínicas tem disponível, né, o protetor tireoide se a paciente optar por utilizar, mas não foi nada assim comprovado, então em relação a efeitos colaterais a longo prazo nenhum, tá? Doutora, e qualquer paciente vai com segurança. Entendi. E qualquer mulher, quando atingir a idade ali, ela pode fazer a mamografia ou existe alguma restrição?
Não, qualquer mulher pode fazer. Mesmo as que têm prótese, que é uma dúvida, né? A mulher, eu tenho prótese de silicone, eu reduzi a mama. Pode fazer, não tem nenhuma restrição em relação a isso. As mulheres que estão amamentando também, doutora, devem fazer? Amamentando, a gente evita de fazer o exame, porque quando a mulher está amamentando, a mama fica, né, mais emaciada, né? Retém o leite. Então, mulheres amamentando, a gente faz o exame só caso tenha uma suspeita de câncer. Do contrário, a gente adia essa mamografia de rotina para depois que ela parar a amamentação. Certo. Se houver alguma suspeita, aí faz durante a amamentação mesmo. Certo. E o câncer de mama, ele é um dos mais comuns, né, doutora? A gente sempre fala sobre isso. E a mamografia, ela é a única forma de detectar aí esse tipo de câncer? Ela foi o único exame que mostrou diminuir a mortalidade por câncer de mama. Então, você fazer a mamografia de rotina, identificar a doença, né, no início, reduz a chance da paciente morrer por câncer de mama. Mas ela não é um exame 100%. Né? Então, em alguns casos, a gente, além da mamografia, vai ser necessário a realização também de ultrassom, e às vezes da ressonância, mas foi o único que mostrou reduzir a mortalidade, então por isso que ela é o exame que todas devem realizar. E aí, dependendo da situação, a gente solicita também ultrassom e ressonância. No caso, a gente tem, né, disponível aí para as mulheres o câncer, a mamografia. O autoexame, ele continua sendo indicado para as mulheres ou não? Porque eu já ouvi profissionais dizendo que quando a mulher chega a sentir, né, no autoexame ali, o câncer já pode estar avançado demais. Como que se dá essa relação? Qual a orientação que a senhora tem para fazer? Então, o que acontece? Porque o autoexame também é igual ao outro, a ultrassom e ressonância, né, não mostrou diminuir a mortalidade. Mas é importante a mulher estar sempre se examinando. Então, a orientação é que ela sempre esteja palpando a mama, mas mesmo não sentindo nada, ela vai fazer o exame. Porque o que acontece? Muitas mulheres falam assim, eu não tenho caso na família, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer a mamografia. Não. Ela tem que fazer, porque 90% dos casos não vai ter relação familiar, né? E a gente quer diagnosticar a doença antes de ter o sintoma, né? Igual é bem melhor a gente tratar uma doença, né, bem inicial. Então, a questão do autoexame é isso, porque algumas mulheres estavam substituindo o autoexame e não fazendo a mamografia. Não, a gente quer que a mulher se examine, mas que ela também faça a mamografia de rotina. Doutora Aline, agora por que é indicada a mamografia para as mulheres aí acima dos 40, né, se não me engano? Se quem tem menos que 40 quiser fazer, pode fazer também, indicado ou não? Então, as mulheres... Filhinha, não tem problema não, doutora Aline, a gente entende. Ela chegou agora. Tranquilo. É o filhinho ou a filhinha? Filhinha, Deixa a gente vê-la, então. Olha só, já está participando. Ela quer dar um tchau aqui pro nosso programa, olha só. Oi, lindinha. Olha lá, que linda. Oi, qual que é o nome dela? Helena. Oi, Helena, um beijo para você, linda. Um beijo, viu, Helena? Obrigado pela sua participação especial aqui no nosso programa. Sem problemas, doutora. Vamos continuar, então, que a gente falava sobre a idade, né? As que têm menos de 40 anos, elas podem fazer, de repente elas querem, de alguma maneira, prevenir, né, tem mais medo, tem mais casos na família. Isso, aí quando tem... O papai saiu. Filha, vai lá, por favor. Então, as mulheres com menos de 40, a gente começa o rastreamento caso tenha parente de primeiro grau com a doença. Então, por exemplo, se a mãe ou a irmã estiveram, por exemplo, aos 42 anos, aí a gente começa o rastreamento 10 anos antes da idade mais jovem desse parente de primeiro grau, né? Então, mãe, irmãos, ou pai, né? Que a gente também tem câncer de mama em homem, então a gente começa 10 anos antes. Aí a gente adianta nesses casos, e sempre nas mulheres mais jovens que a gente notar alguma suspeita pelo exame físico, também ela vai fazer a mamografia antes dos 40. Mas de rotina mesmo, aí não tem benefício, tá? Então, antes dos 40, o que a gente orienta é sempre estar fazendo o exame físico. A senhora mencionou aí o caso dos homens.
Como é feito o diagnóstico no caso dos homens? Não é mamografia, ou é? Os homens, nos casos que a gente nota alguma alteração no exame físico, a gente também vai solicitar a mamografia, também vão fazer. Mas só em casos que a gente tem essa alteração mesmo no exame físico. Porque o tecido mamário do homem é pouco, né? Então, quando surge algum nódulo no homem, é fácil a identificação. Diferente da mulher que tem mais tecido, então muitas vezes a gente só vai notar a lesão, né, quando ela está no tamanho maior. No homem a gente costuma sentir mais rapidamente, por conta de ter menos tecido mamário. Certo. E quando a pessoa tem o diagnóstico, né, positivo, né, que está ali com o câncer na mama, como que ela deve proceder? De imediato, e o que ela deve fazer, doutora? Se ela notar qualquer alteração na mama, né, ela procurar o atendimento ou com o ginecologista ou com o mastologista, se ela já conseguir, né, porque são os dois médicos que geralmente estão mais acostumados, né, a tratar, a examinar a mama, e aí nesses casos vai ser solicitado, né, então geralmente o primeiro exame é a mamografia e em alguns casos o ultrassom e a ressonância. Identificando uma lesão suspeita, né, pelos exames de imagem, a gente vai realizar a biópsia. Aí vai depender do tipo de lesão para a gente indicar o tipo de biópsia dessa paciente. Ela mencionou aí que as mulheres que possuem prótese, elas mesmo assim podem fazer a mamografia. Existe algum cuidado especial, alguma recomendação específica para essas mulheres? Não, elas vão fazer da mesma forma que as outras mulheres. Vão colocar a mama, pressionar. Elas vão fazer uma incidência a mais por conta da prótese, né? Mas vão fazer normal, mesmo aparelho, nada de especial. Doutora, eu até falar um caso meu específico, né? Que eu passei por essa experiência. Eu percebi um nódulozinho na minha mama e a minha ginecologista pediu para eu fazer uma ultrassom antes. É o procedimento correto? Sim. A ultrassom, ela pode ali detectar algo e aí sim, depois a gente vai fazer uma mamografia? Você era tinha que idade na época? 35. 35, por isso mesmo. Porque geralmente em pacientes jovens, né, os nódulos são benignos, né? Igual você tinha 35, né? Então ela provavelmente suspeitou que era um nódulo benigno. Então é por isso que ela já pediu a ultrassom. Aí, no seu caso, só faz a mamografia se fosse uma lesão suspeita. Mas aí, não sendo, aí é só ultrassom. Porque aí, os nódulos benignos, que são comuns, né, em mulheres jovens, a gente vai fazendo segmento só pela ultrassom. Aí, nesses casos, a ultrassom é melhor mesmo. Tá correto, então. Wilker, tem mais alguma pergunta? Sim, acho que não dá pra gente deixar de falar também do câncer de mama de uma maneira mais abrangente, né? A senhora mencionou aí que não são apenas fatores genéticos que influenciam para o surgimento da doença. Quais são os fatores, então, que podem influenciar? Então, Wilker, cada vez mais vem saindo estudos mostrando a questão do estilo de vida também na prevenção do câncer de mama, tá? Então, a obesidade, a alimentação inadequada, então, assim, aquela alimentação rica em embutidos, né, alimentos industrializados, pouco consumo de frutas, verduras, de fibras, também está relacionado com o aumento do risco. A bebida alcoólica, né? Às vezes a gente pensa muito no tabagismo, mas a bebida alcoólica também mostrou aumentar o risco de câncer de mama. E isso reduz tanto isso aumenta tanto o risco da doença surgir quanto a recidiva, né? Então a gente pede, né, para que as pessoas cada vez mais se preocupem com manter, né, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, né, alimentos integrais, fazer atividade física regularmente e evitar o consumo de bebida alcoólica, né, para reduzir a chance de ter a doença e também, caso venha a ter, da doença retornar. Entendi, tá bem explicado, viu, doutora? Muito obrigado, viu, pela conversa. Marina, mais alguma dúvida? Desculpa as intercorrências. Imagina, foi ótimo, doutora. Eu acho que esclareceu muito, acho que é sempre importante a gente falar, né, sobre esse assunto, aí, principalmente para a prevenção, né? A gente esclarecer que realmente é muito importante essa questão da prevenção. Então, muito obrigada por ter participado com a gente, viu? Um grande abraço para você e para a Helena também. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Um abraço.